O STF formou a maioria para determinar que a Câmara dos Deputados passe por uma redistribuição de cadeiras. E isso vai modificar a representatividade do parlamento. Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente já tinha direito há muito tempo, de acordo com o número de eleitores, a novos parlamentares, né? Porém, para isso, outro estado deveria perder. E agora o Amazonas pode ser beneficiado com essa reorganização da Câmara, né, Igor? Exatamente. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal já concluiu a votação. Ela estava em plenário virtual, ou seja, apenas ali um registro de um voto eletrônico por parte dos ministros, sem necessidade de debate no plenário físico da Suprema Corte. Eles tinham até a meia-noite de sexta-feira para concluir essa votação. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. A maioria iria decidir. E pelo menos 9 ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a maioria esmagadora ali da Corte, eles concordaram com essa redistribuição do número de vagas de deputados federais ali na Câmara dos Deputados. O que acontece? Olha só, cada estado, eles têm uma quantidade X de deputados representando na Câmara dos Deputados. A quantidade de vagas, a quantidade de cadeira ali no plenário da Câmara é distribuída com apenas um critério, que é o fator populacional. Quanto mais habitantes tem o estado, mais cadeiras ele vai ter ali na Câmara dos Deputados. O mínimo é 8, o máximo é 70. Apenas o estado de São Paulo, que é o mais populoso do país, tem essas 70 vagas. E vários estados brasileiros possuem apenas 8 cadeiras. É o caso, por exemplo, do Amazonas e o próprio Distrito Federal, onde eu falo ao vivo. O que acontece é que esse critério populacional, ele não é atualizado desde 1993. Ou seja, a distribuição de vagas que nós temos hoje, a distribuição de cadeiras, ela equivale à população que tinha no Brasil há 30 anos. Isso significa que os parlamentares, o Congresso Nacional, já deixaram passar pelo menos 3 censos do IBGE com o fator populacional totalmente desatualizado. Então, os ministros do STF, eles concordaram que é preciso haver uma redistribuição, porque alguns estados cresceram pouco a população e tem muitas cadeiras na Câmara, e outros estados cresceram e teve um crescimento populacional muito grande e ainda assim tem poucas cadeiras na Câmara. Isso significa que eles estão subrepresentados, pouco representados na Câmara dos Deputados. Então, o STF atendeu uma ação protocolada pelo governo do estado do Pará, que pedia essa redistribuição do número de vagas. Agora, o Congresso Nacional tem até junho de 2025 para fazer essa readequação. E se não fizer, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral fazer essa readequação no número de vagas. Então, é preciso sim ali readequar a quantidade de cadeiras para a maioria dos estados. A nossa produção preparou uma lista sobre os estados que ganham e os estados que perdem cadeira. Eu vou pedir para colocar no ar, primeiramente, aqueles que ganham. Olha só, a gente vê que o estado do Amazonas, que atualmente tem 8 cadeiras na Câmara dos Deputados, ele vai ganhar 2 cadeiras, ou seja, o crescimento populacional do Amazonas, de 93 para cá, permitiu ganhar essas 2 cadeiras. Aí a gente vê Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, todos eles ganham pelo menos uma cadeira a mais ali na Câmara dos Deputados. O destaque é para o estado do Pará e o estado de Santa Catarina. Cada um ganha 8 cadeiras. Então a gente vê aí que a soma dessas cadeiras dá um total de 14 vagas redistribuídas. Vai aumentar o número de 513 deputados? Não, não vai aumentar. Para esses estados ganharem, outros precisam perder. Olha aí na tela quem vai perder. A Bahia perde 2 cadeiras, aí a gente vê que o Piauí também perde 2, Rio Grande do Sul também perde 2, o Pernambuco, o estado de Pernambuco, perde 1 cadeira e o Rio de Janeiro perde 4 cadeiras. Então, na verdade, o que vai haver é uma redistribuição, não vai aumentar o número de deputados federais. A gente vai readequar a quantidade de cadeiras para alguns estados. E por que esses perderam? Porque o crescimento populacional deles não foi proporcional àqueles que vão ganhar. Houve um crescimento populacional inferior. Então, por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso Nacional precisa fazer a redistribuição do número de vagas ali na Câmara para que alguns estados não estejam mais representados
do que outros. Se isso não acontecer até junho de 2025, o TSE é quem vai fazer essa redistribuição e o Congresso Nacional vai precisar aceitar. Mas o fato é que pelo menos 2 deputados federais a mais vão representar o estado do Amazonas já nas eleições de 2026, viu, Adriane? Igor, e como existe a necessidade da aprovação do parlamento, né, de criar uma nova legislação para isso, eu ainda suspeito de que os próprios parlamentares possam dar um jeitinho de encaixar mais uns sem perder, né? Se o Tribunal Superior Eleitoral não intervir nisso. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.